Certamente vocês já sabem que o Kim Kataguiri abriu mão da sua pré-candidatura a prefeito de São Paulo para apoiar um vagabundo do Centrão, o Ricardo Nunes, atual prefeito, que assumiu depois do falecimento do Bruno Covas, que ganhou a última eleição, né, competindo com Guilherme Boulos. E vocês devem estar se perguntando por que ele decidiu apoiar uma criatura tão abjeta. O Ricardo Nunes está se provando um administrador extremamente incompetente. Além de deixar a droga e as cracolândias se proliferarem livremente pelo centro da cidade, ele também é acusado de escândalos de corrupção, ele tem secretários wokes que ficam enfiando agenda degenerada e maluca goela abaixo da população, gastando dinheiro público com showzinho cultural de maluco sodomita, tudo que não presta, beleza? E mesmo assim o Kim decidiu apoiá-lo, retirar a própria candidatura e apoiá-lo para que ele tenha mais 4 anos para destruir a cidade de São Paulo e fazer aí os seus conchavos, seus acordos que podem muito bem ser criminosos, né? Acordos supostamente criminosos e etc. E tem muita gente descendo o pau no Kim, eu vi o Nando Moura desceu o pau no Kim, todo mundo esculachando ele por apoiar o Centrão, mas eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar sobre os motivos que levaram a esse cenário a se construir, tá bom? Eu não quero dizer se eu acho que o Kim tá certo ou errado em apoiar o Ricardo Nunes. Eu acho que é um erro declarar apoio de qualquer maneira, mas existem motivos para isso ter acontecido. Motivos que eu presumo e motivos que são óbvios. Então vamos começar com os motivos óbvios para essa situação ter se desenhado assim, e depois eu vou falar o que eu presumo, o que é especulação minha, tá bom? Deixando claro, eu não conversei com ninguém a respeito do que está acontecendo, né, para ter informações privilegiadas de bastidores, absolutamente nada. Isso aqui é informação, toda a informação é pública. Começando pelo seguinte, o principal ator, a entidade mais importante nessa brincadeira toda se chama União Brasil, o partido do Kim, União Bost. E esse partido está coberto de razão em sabotar a candidatura do Kim e impedir que ele concorra. Porque o objetivo do União Brasil não é o mesmo objetivo do Kim ou do MBL. O União Brasil não se constituiu pensando em modificar a realidade nacional, implementar um sistema de crenças, um sistema ideológico, um sistema de gestão. Não, isso não é o União Brasil. O União Brasil é um partido brasileiro tradicional que serve como uma ponte de intermédio dos interesses de oligarquias locais com o poder público. O que isso significa? O objetivo do partido é garantir que certas pessoas que são donas de estruturas de poder e etc., consigam, através das eleições e etc., se manter comandando a coisa pública, se manter mandando nas pessoas e manter aí os seus pequenos feudos, os seus interesses, os interesses mais comezinhos possíveis, né? Interesses comerciais, interesses quase feudais, tá bom? Esse é o objetivo de um partido no Brasil. Não é implementar um regime específico ou uma ideologia específica. Os partidos que têm esse objetivo no Brasil são os partidos de esquerda. E veja lá, de extrema esquerda. O PT, o PSOL, eles têm esses objetivos ideológicos. E mesmo assim você vai ver esses partidos, principalmente o PT, que é maior, no interior, funcionando da mesma maneira cartorária dos outros partidos, fazendo conchavo com todo mundo para garantir interesses de elites, interesses de oligarcas e que se dane ideologia, tá bom? Então, o União Brasil é um partido brasileiro, ele funciona do jeito que a gente espera que os partidos brasileiros funcionem, tá bom? Então, qual é o interesse deles em ter o Kim? Se fosse um grupo político com o objetivo de levar em frente um projeto nacional, alguma coisa assim, para eles seria interessante ter um candidato com 10% na pesquisa, um cara que mesmo que não ganhasse ia dar muita visibilidade para o projeto do partido. Bom, para eles isso não é interessante porque eles não querem ninguém para dar visibilidade para projeto. Não existe projeto. O projeto do União Brasil em São Paulo
é o interesse lá do Milton Leite, da turminha dele. Os interesses, inclusive, do Milton Leite são bem diferentes dos interesses do MBL. Né? Não vou me alongar nisso aí, eu nem estaria comentando se eu morasse em São Paulo, né? Mas como eu não moro em São Paulo, eu posso só dizer para vocês que os interesses desse cara e da turma dele são, no mínimo, muito escuros. Né? Todo mundo em São Paulo sabe, ninguém fala porra nenhuma. Bom, como eu não moro lá, eu fico à vontade para falar aí sobre o quanto esses interesses são esquisitos, né? Não vamos nos alongar muito nessa conversa. Mas então, para o União Brasil, o que é mais interessante? Fazer um acordo com o Nunes para ganhar a posição em secretaria, espaço em orçamento, emendas vindas do Poder Executivo, blá, 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 blá. Isso é mais interessante? Ou colocar um candidato que vai dar visibilidade para um projeto de gestão, um projeto de país, do qual eles não têm interesse, e que, se por um acaso ganhar, não vai servir para fazer o conchavinho de secretaria, né? Então, o Kim não é interessante para a União Brasil como prefeito, não é interessante como candidato, e o MBL, tendo os seus próprios candidatos à vereança, faz com que seja menos interessante ainda como candidato a prefeito. Porque veja só, se o Kim fosse um candidato extremamente popular, mas não tivesse uma base de militantes para se candidatarem a vereador, o que o partido poderia fazer? Poderia pegar o Kim, colocar lá para se candidatar e, concorrendo com ele, ia ter uma chapa de vagabundos do Centrão, de políticos tradicionais, que iam surfar no hype do Kim, iam acabar aí pegando várias cadeiras e enriquecendo o partido, garantindo que o partido tivesse mais dinheiro para gastar, mais emenda, ampliasse sua zona de influência e etc. Vocês sabem muito bem como é que é o jogo, correto? Bom, no caso do Kim isso não funciona também, porque tem Renato, tem Amanda, tem mais um monte de gente que pode ser colocado para se candidatar, até uns idiotas lá que não são de grande qualidade, mas pô, se o Kim sai para prefeito, dá para montar uma chapa com uns 10 pessoas puro sangue MBL que ia sair lá e pô, ia ter uma grande votação. E isso não é interessante pro partido, né? Qual que é o interesse do partido, sei lá, no Renato virar vereador? O Renato não é do União Brasil, o Renato é do MBL, o Renato é da Missão. Nem pode falar isso, ele nem poderia falar isso, que ele é da Missão agora, porque ele está concorrendo por outro partido. Mas como, né, eu não tenho nada a ver com isso, eu posso falar a realidade. Renato e Amanda que vão concorrer, eles não são do União Brasil, eles são da Missão. E aí, se eles ganharem, quando abrir a janela partidária, eles vão sair do União Hostil e vão para a Missão, beleza? Então, para o partido, eles não são interessantes. No máximo, vão servir aí como puxadores de voto. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí quais são os interesses partidários do União Brasil, né? Vocês precisam entender isso, porque realmente não dá para tratar esse partido como se fosse um grupo com uma agenda política igual o MBL, alguma coisa dessa sorte, tá bom? Não dá para fazer isso. E para entender como que a situação se armou dessa maneira para o Kim ter que apoiar o Ricardo Nunes, é preciso entender qual que é o interesse do partido. Mas a gente está ainda no início da brincadeira, né? Bom, vamos lá. Além do interesse do partido, temos que pensar aí em quais são os interesses do Movimento Brasil Livre, do Kim. Agora é importante que vocês entendam qual é o objetivo do MBL nessa questão toda e, por favor, ignorem essa bobagem de que o MBL vai ganhar espaço no governo do Ricardo Nunes ou que o Ricardo Nunes ele vai levar à frente os projetos do Kim e por isso vai ser possível fazer uma parceria boa e uma parceria saudável para o povo de São Paulo e para o movimento. É óbvio que isso não vai acontecer, tá bom? O Ricardo Nunes ele é um vagabundo, um acelerado que vai cometer as suas celeradices. O que isso significa? Que no momento em que ele se mantiver na prefeitura, ele vai continuar fazendo todos os malfeitos que ele gosta de fazer, seus escândalos em creche, a sua incompetência toda vai continuar, tá bom? Então, o Ricardo Nunes é um parceiro extremamente inadequado para você entrar no governo dele de qualquer maneira.
Seria válido, talvez, uma coisa no parlamento, né? Dentro da Câmara Municipal, do tipo, o Renato vai virar vice-líder do governo em alguma coisa, vai assumir uma comissão. Mas isso é muito diferente do que ganhar um cargo dentro da administração da prefeitura. Ganhar um cargo dentro da administração da prefeitura seria algo do tipo se envolver na máfia. Porque a gente sabe, no momento em que estourar aí o próximo escândalo do Ricardo Nunes, vai estourar, é questão de tempo, o que vai acontecer? Vai aparecer lá, o MBL tinha uma secretaria no governo do Nunes, e aí é pau no movimento. Então, não. Ganhar carguinho dentro do governo, da prefeitura, não me parece ser uma boa ideia, não me parece ser um plano coerente. Outra coisa que não é coerente é acreditar que um vagabundo que nem o Nunes vai honrar seu compromisso de levar à frente ali os projetos do Kim. Talvez os que forem mais simples e os projetos através dos quais o Ricardo Nunes e outros vagabundos possam conseguir dividendos políticos, talvez eles até levem em frente. Mas eu não contaria com isso. Não contaria com isso porque vagabundo faz o que? Vagabundagem. Então qual que pode ser o objetivo do movimento? O objetivo do movimento é conseguir eleger a Amanda e o Renato. Pelo menos um dos dois. Garantir espaço para o movimento, para suas lideranças dentro da Câmara Municipal de São Paulo. E me digam, vocês acham que o partido iria facilitar ou dificultar a candidatura desses dois se houvesse um Kim fazendo sua própria campanha de prefeito, sabotando o Ricardo Nunes e sabotando a vontade do próprio partido? Eu acredito que tenham até havido ameaças aí nessa questão. Acredito realmente que podem ter havido ameaças de sabotarem a candidatura da Amanda e do Renato caso o Kim não se comprometesse a declarar apoio ao vagabundo do Nunes. Mas como eu não perguntei para ninguém se isso aconteceu realmente, fica aqui a nível de especulação. É até bom eu não ter perguntado, porque se eu tivesse perguntado e tivesse isso aí confirmado, eu estaria vazando informações sensíveis. Bom, eu não perguntei para ninguém, estou especulando aqui o que é que podem ter feito para convencer o Kim a apoiar o vagabundo do Nunes. Mas, tirando a minha conjectura, isso não é o todo. Existe também outro player nessa eleição, que é o mais interessante que apareceu na política há muito tempo, que é o Pablo Marçal, o candidato bolsonarista dessa eleição. E é interessante para o MBL atrapalhar esse cara, porque esse é um cara que vai bater de frente com os interesses do movimento. É um sujeito que tá vindo aí ressuscitar o bolsonarismo, talvez para transformá-lo em marçalismo. Mas vocês precisam entender o seguinte: o candidato bolsonarista dessa eleição não é o Ricardo Nunes, tá bom? Eu já vi muita gente burra, sabe? Gente com o QI de 50, falando que o MBL está sendo bolsonarista por apoiar o Nunes, porque o Nunes é o candidato bolsonarista. Eles estão fazendo essa associação. Isso aí é associação de gente de Globo News, de UOL, sabe? Associação de gente com QI baixíssimo. Precisam entender o seguinte: o candidato do Bolsonaro pode ser o Ricardo Nunes, porque o Valdemar da Costa Neto mandou. Porque para o Valdemar, o interessante é garantir os seus carguinhos, suas secretarias, seus acordinhos, seus esqueminhas de emenda e toda essa putaria. Mas, e ele manda no Bolsonaro e por isso que o Bolsonaro apoia o Ricardo Nunes. Tá? Mas o bolsonarismo como ideia, o bolsonarismo quase que como uma religião, um culto messiânico, ele é um culto messiânico que tem todas as características que um partido deve ter. Tem coesão em torno de uma ideia, de um projeto de país, coesão através dos seus símbolos, suas figuras e através do enfrentamento dos seus inimigos, tá bom? Então, o candidato que enfrenta o Boulos, que enfrenta o PT, o candidato que enfrenta a esquerda é o Pablo Marçal, ele é o candidato bolsonarista. O candidato que fala com o público evangélico, que fala com os cristãos, o candidato que combate os vagabundos é o Pablo Marçal, não é o Ricardo Nunes. Então ele é o candidato desse culto messiânico bolsonarista. Mesmo que o Bolsonaro não o apoie, vejam só,
Que coisa interessante. Vale a pena um vídeo inteiro sobre isso, eu vou gravar, vou falar mais de Pablo Marçal, porque eu adoro esse cara. Não no sentido de que eu adoro ele porque ele é bom, porque ele é legal, não, mas porque ele é interessante. Da mesma maneira que eu adoro Gengis Khan, que eu adoro Alexandre o Grande, que eu adoro Napoleão Bonaparte, que eu adoro, sei lá, Calígula, não, eu nem gosto do Calígula, eu acho ele um idiota, mas tipo, sei lá, da mesma maneira que eu adoro Oda Nobunaga e várias outras figuras assim. Não é porque elas eram boas, porque elas eram, né, bons cidadãos, cristãos bacanas que ajudaram o mundo, muitos desses são facínoras, mas são figuras interessantíssimas, deram muito material de estudo divertido para a história, e quem sabe o Pablo Marçal não é um desses, né? Quem sabe? Se colocar ele no mesmo patamar dessas pessoas é ridículo. Chega a ser idiota, mas vocês estão me entendendo. Ele é uma curiosidade, uma peça interessante no jogo. Não quer dizer que eu goste dele porque ele é bom, né? Não, e também não achem que eu tô comparando esse goiano idiota com o Júlio César, tá bom? Eu tô realmente meio desorientado. Meu Deus. Não pensem que eu tô comparando ele com o Júlio César, pelo amor de Deus, né? A pessoa que vão comparar com o Júlio César no futuro sou eu, não o coach goiano maluco. Pro MBL é interessante sabotar o máximo possível o Pablo Marçal, para que não surja outro Messias dentro da direita que vai atrasar os planos do movimento aí em anos e anos. Bom, pessoal, isso é o que eu acho dessa situação aí do Kim Kataguiri, da Prefeitura de São Paulo. Eu vou gravar mais vídeos sobre isso no futuro, tá bom? Vai ser um tema recorrente aqui no canal, uma eleição muito mais interessante que a eleição aqui de Minas, né? Onde não acontece porcaria nenhuma, onde você só tem um monte de vagabundo do Centrão concorrendo com maluco completamente chablau das ideias da esquerda. Então eu vou falar mais sobre isso, só que o principal dessa história toda eu acho que vocês já entenderam, né?